Vamos falar aqui um pouquinho sobre um assunto interessante, que seria espaço vetorial. Como é que a gente pode definir o espaço vetorial? Bom, primeiro vamos imaginar um conjunto qualquer, um conjunto V, onde esse conjunto não seja um conjunto vazio. E seus elementos, eles possam trabalhar com as operações da adição e a multiplicação por escalar. Então, adição. Possa somar o V, onde para todo U e V pertençam ao conjunto V. Multiplicação por escalar. Ora, o que acontece? Eu tenho que um alfa U tem que pertencer a V, onde para todo alfa pertence ao conjunto dos reais e para todo U pertence ao conjunto V. Ora, se eu consigo atender isso e gozar das propriedades, que são muito importantes, são 4 propriedades para adição e 4 propriedades para multiplicação por escalar. A gente pode falar até que são meio que axiomas, Em relação à adição, você tem a propriedade associativa. Vamos falar em termos de vetores, Você tem U mais V mais W é igual isso aí considerando o quê? Para todo U, V, W pertencente ao conjunto V. Então, essa é uma propriedade. Outra propriedade, comutativa. Ou seja, U mais V é igual a V mais U. Novamente, para todo o V pertencente ao conjunto V. Terceira propriedade é o elemento, a existência do elemento neutro. No caso aqui, o elemento neutro é o vetor nulo, que vamos representar por zero. Então, 0 mais U é igual a U para todo U pertencente a V. E por último, a quarta propriedade da adição. É o vetor oposto, ou ele pode chamar de vetor oposto, ou o elemento que, somado com outro, forneça o elemento neutro. Então, o que significa isso? Para todo U pertencente a conjunto V, existe o elemento menos U, também pertencente a V, onde o elemento U mais seu oposto vai gerar o elemento neutro.
Né? Na multiplicação, por um escalar, nós temos a associativa. Vamos ver agora a multiplicação por um escalar. Então, multiplicação por um escalar. Tá? Então, o que nós estamos vendo? As propriedades. Engraçado, né? Se vocês alguém lembrar, essas propriedades nós vimos quando fui definir corpo. Tá? Então, nós temos a primeira propriedade, né? A associativa. Então, alfa, beta vezes o vetor V, né? Aí que eu tenho que definir, né? Que para todo alfa, beta pertencente aos reais e o V para todo V, né? Pertencente ao conjunto V. Né? Temos também o que? Além da propriedade associativa, temos a propriedade também distributiva. São duas propriedades distributivas. Há uma diferença entre elas? Sim. Sutil, mas tem. Por exemplo, eu posso falar que alfa mais beta vezes V é igual a alfa V mais beta V. Né? Lembrando, né, considerando a mesma coisa, alfa e beta são reais. Então, é a distributiva em relação à soma de dois escalares. A outra propriedade também, né, é distributiva. Só que essa propriedade distributiva é a multiplicação de um escalar em relação à soma de dois vetores. Tá? Então, e por último, tá, seria a existência, tá, daquele famoso elemento neutro, tá, da multiplicação, né? Ou seja, quem é esse elemento neutro, né? Isso aí é fácil de a gente pensar quem é esse elemento neutro. É um, né? Vetor unitário, né? No caso aqui, se você pegar, aliás, o escalar 1, né? 1 e multiplicar por U, você vai continuar obtendo o vetor U. Então, isso é o que define um espaço vetorial. Tá, vamos agora pensar aqui em outro aspecto. O que seria um subespaço vetorial? Bom, subespaço vetorial eu tenho que pensar da seguinte forma. Eu tenho que pensar naquele mesmo conjunto V e aí vamos pensar aqui o seguinte. Eu tenho dois caras aqui, U e V. E o que acontece? Eu tenho que saber se U e V pertencem, estão aqui. Vamos imaginar que aqui seria o subconjunto W. Né? Eu tenho que saber o que, necessariamente? Se U mais V também está aqui dentro de W. Eu preciso saber se o vetor nulo
continua ali dentro. Se vai satisfazer, alfa U também vai acontecer, também vai estar nesse subconjunto. Ora, se a soma e a multiplicação acontecem dentro desse subconjunto, então ele é o subespaço vetorial. Né? Teoricamente, a gente poderia ficar pensando, o subespaço tem que ter todas aquelas 8 propriedades? Sim, tem que ter as 8 propriedades. Só que, se a gente parar e pensar um pouquinho, né, a partir do momento que ele atende o alfa, né, ou seja, um valor real, imagine alfa igual a zero. Se o alfa é igual a zero, alfa vezes u vai dar zero. Opa, já ficou satisfeita a condição de ter o elemento neutro. Ora, se o alfa pode ser qualquer valor real, então ele pode ser menos 1. Ora, então significa que menos 1 vezes u, então é menos u. Ou seja, vou só mudar o meu uzinho aqui, né, para ficar bonitinho. Então, acabei de encontrar o elemento que, somado com outro elemento, vai gerar o elemento neutro. Então, eu tenho que estar muito atento a isso. Para eu caracterizar que é um subespaço vetorial, é importante que a soma dos elementos esteja atendida à lei de formação, bem como a multiplicação pelo escalar. Automaticamente, se isso acontece, vai acontecer o elemento neutro e o elemento oposto, né? Eu não vou dizer assim que somado vai dar o simétrico. Tá? Então vamos ver aqui um exemplo. Vamos ver aqui um exemplo interessante. Né? Vou definir aqui meu W. X, Y pertence a I2. Tal que Y é igual a 2x mais 5. Vou mudar um pouquinho disso aí. Vou botar 3x. Pronto. Melhor assim. Então o que acontece? Eu estou trabalhando com R2, né, como se fosse o plano cartesiano. Então, o vetor nulo é o ponto 0, 0. No caso aí, o 0, 0 seria o vetor nulo. É o meu elemento neutro. E aí vem a pergunta, né? Ele tem o elemento neutro? Seria uma pergunta mais simples, né? Porque, às vezes, você identifica que o subespaço que está sendo estudado não tem o elemento neutro. Ora, a partir do momento que não tem elemento neutro, ele não vai ser subespaço. Então eu quero saber se isso aqui é um subespaço. Então, olha, aqui está falando a primeira coordenada é a segunda. A segunda é o triplo da primeira. Se x é igual a zero, o y vai ser 3 vezes 0. Ou seja, 0. Então, aqui tem o 0, 0. Ou seja, é o elemento neutro. Tem o elemento neutro. Isso não quer dizer que já atende. Pode ser que ele tenha o elemento neutro, mas não gosta das outras propriedades. Eu tenho que verificar todas as propriedades? Não. Eu tenho que pensar na soma e na multiplicação por escalar. Se isso atende, isso aí, então, eu consigo, por consequência, caracterizar que é um subespaço. Vamos pensar aqui o seguinte, né? X é igual a... Se x é igual a y é igual a 3a. Então você tem a 3a. Se x é igual a b, isso quer dizer que seu y 3 vezes b, ou 3b. Então você tem aí o ponto B, 3B. Olha, se eu for somar
esses dois elementos, né? A, 3A mais B, 3B. Olha, como é que eu somo isso? Só somo as coordenadas. A mais B, 3A mais 3B. Vamos dar uma melhoradinha nisso aqui. A mais B, colocando 3 em evidência, A mais B. Olha, observe que a soma respeitou a lei inicial que foi proposto. Y é igual a 3x, ou seja, a segunda coordenada é o triplo da primeira. Então, olha só, a segunda coordenada é o triplo da primeira coordenada. Vamos imaginar agora que você tenha lá, de novo, o A, 3A. E você multiplique isso por alfa. Olha, então isso aqui vai ser alfa A, alfa 3A. Ora, mas pela propriedade associativa, alfa A é igual a Olha, então o que aconteceu? Né? Eu multipliquei uma coordenada e a segunda continuou ela multiplicada 3 vezes o valor da primeira. Ou seja, atendeu. O que significa isso? É um subespaço vetorial. Vou parar por aqui e vou deixar uma atividadezinha para vocês constatarem se é ou não é um subespaço vetorial. Abraços a todos, obrigado pela paciência e pela atenção.